Bom dia! Sexta-feira, nossa quinta live. E olha só, tô muito feliz porque já estamos na metade do processo. Já foi entregue muito conteúdo, mas ainda não estamos nem na metade do livro. E olha só, gente, tá sendo incrível passar esses dias aqui com vocês, tá? Incrível mesmo. Tô encaminhando aqui a live para algumas pessoas, né? E hoje o assunto vai ser compreendendo e combatendo a vergonha. Você já sentiu vergonha alguma vez na sua vida? De algo que aconteceu, de algo que você fez, de alguma experiência que você passou? Thaís, faça um bom dia, seja bem-vinda, Thaís. É uma honra, uma alegria ter você aqui. E olha só, hoje nós vamos falar sobre compreendendo e combatendo a vergonha. Muitas vezes a gente passa, né, por algumas situações que podem causar essa vergonha, que podem causar um sentimento, que podem causar como se fosse uma dor, né, que é a dor da vergonha. E a gente vai conversar sobre isso, que é o que tá aqui no livro A Coragem de Ser Imperfeito. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, e vai ser incrível esse tempo que a gente vai conversar aqui. E enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou entregar o conteúdo, né? Porque quem tá aqui cedinho já merece ouvir o conteúdo. E aí depois o pessoal vai chegando, a live também vai ficar gravada, pode assistir depois, então vamos lá. Olha só, a primeira frase que eu vou trazer aqui pra vocês, a primeira chave, assim, bem pesada, bem importante sobre esse assunto, é: a vergonha detesta ser o centro das atenções. Mas, se falarmos abertamente sobre ela, começará a murchar, como um vampiro que fica exposto à luz e se desmancha por inteiro. Eu achei essa frase bem impactante pra gente começar falando sobre essa questão da vergonha, porque ela é justamente isso. Se você traz o seu lado luz, se você traz o seu melhor lado pra botar a cara a tapa e realmente fazer, a vergonha ela vai se desmanchar, ela vai sumir, como um vampiro quando é exposto à luz. O vampiro, quando ele é exposto à luz, não sei se alguém já assistiu algum filme sobre isso, mas quando ele é exposto à luz, ele desmancha. E a vergonha é isso. Quando você vai lá e realmente confronta aquilo que você precisa fazer, confronta aquilo que você precisa ir lá e entregar, aquela experiência que você precisa passar, as coisas mudam. E aí você consegue desmanchar, você consegue se libertar da vergonha e realmente ter coragem de fazer tudo aquilo que você precisa fazer. E é justamente quando a gente tem coragem que a gente mergulha, a gente explora a nossa própria escuridão para encontrar o nosso lado luz, para poder encontrar o poder infinito da nossa luz. Então, você já buscou mergulhar, explorar profundamente a sua própria escuridão para você entender, para você se conhecer um pouco mais e mostrar para o mundo a sua luz infinita, aquilo que você tem de melhor dentro de você? Você já buscou se desafiar alguma vez na sua vida, fazendo algo que você nunca fez porque você pensava que você tinha vergonha? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Sabe? Vai pensando aí, vai refletindo sobre isso. E olha só, tem mais uma chave bem pesada que eu trouxe aqui. Quando o ser humano quer evitar passar por algum tipo de vergonha, gasta uma energia enorme evitando territórios difíceis, quando eles são os únicos que podem libertar. Então, toda vez que alguém sabe que aquilo ali pode causar vergonha, pode causar algo que a pessoa vai ter que trabalhar muito nela, né, pra poder enfrentar aquilo, e ela não faz, ela tá gastando uma energia enorme, por não fazer. Às vezes, se a pessoa ir lá e enfrentar aquele medo, enfrentar a vergonha,
né? Dizer assim, eu vou fazer independente de qualquer coisa. E enfrentar aquilo, ela vai estar gastando menos energia do que ela ficar pensando, do que ela ficar trazendo aquele sentimento de vergonha e não conseguindo fazer aquilo que ela gostaria de fazer muitas vezes, né? Esses dias até eu vi um vídeo de um médico aqui no Instagram, e ele faz vários vídeos assim, com conteúdos fáceis de você entender. Ele é um neurocirurgião, mas ele fala muito sobre essa parte do desenvolvimento pessoal e tal, e eu acho incrível o conteúdo dele. E ele fez como se fosse um experimento numa praça de alimentação, e ele começou a cumprimentar, assim, as pessoas. Ele tava parado gravando o vídeo, e daí ele falou assim, as pessoas não se importam tanto que você pensa que elas se importam. Quer ver uma coisa? Oi, gente, tudo bom? E começou a cumprimentar o pessoal da praça de alimentação. As pessoas olhavam assim pra ele, tipo, tá, e daí? Sabe? E aí ele fez toda uma explicação neurocientífica que as pessoas não se importavam. Elas iam olhar naquele momento com uma cara esquisita e que depois elas não iam nem lembrar. Então, muitas vezes a gente tá ali, enfrentando a vergonha, enfrentando, né, um medo de não fazer algo por medo do que as pessoas vão pensar, que muitas vezes a vergonha, ela vem por conta disso, e aí as pessoas não se desafiam a fazer aquilo que precisa fazer, a fazer aquilo que elas gostariam de fazer, por conta da vergonha. E ter contato com a vergonha, Fran, seja bem-vinda, e ter contato com a vergonha é fundamental para abraçar a nossa vulnerabilidade. Porque assim, no momento que você tá passando por algo, que você sabe que você tem vergonha daquilo, digamos que gravar uma live, e você se desafia e vai lá e grava uma live. Você nunca gravou uma live na vida, mas você se desafiou, porque você sempre falou que tinha vergonha. Você tá abraçando a sua vulnerabilidade, porque você nunca fez aquilo, mas você tá se desafiando, você tá indo lá, fazendo. Então, muitas vezes é isso, é você se desafiar, é você abraçar a sua vulnerabilidade e muitas vezes realmente passar vergonha. E existem 2 tipos importantes que acontecem nesse processo. E olha só, eita, do nada uns balão aqui na tela. E eu vou trazer para vocês esses 2 pontos que são bem importantes sobre a vergonha, tá? Evandro, seja bem-vindo, Evandro, o esposo da Fran. Esse casal é muito parceiro, gente. E olha só, tem 2 etapas fundamentais que acontecem nesse processo da vergonha, né? Uma vez que você descobre, e a vergonha ela tem muito a ver com a autoestima, eu até não falei aqui antes, né? Mas é algo que a gente vai falar, eu já até vou trazer um spoiler sobre isso. A autoestima e a autovalorização estão ligadas com a vergonha. Quando a pessoa não tem uma autoestima tão boa, quando ela não se valoriza a ponto dela enfrentar algo, ela vai sentir muito mais vergonha. Então, se você sente que você tem vergonha de fazer algumas coisas, de, sabe, ir lá, se expor, de ter que realmente botar a cara e fazer aquilo que você precisa fazer, busca trabalhar a sua autoestima primeiro. Sabe, trabalha a sua autoestima, se autovaloriza, porque aí sim vai ser muito mais fácil de você enfrentar essa vergonha e abraçar a sua vulnerabilidade. E olha só, uma vez que você descobre que a autoestima está ligada ao que você produz e cria, é pouco provável que vai mostrar o que faz. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado da sua criação. A vergonha, muitas vezes, ela pode até bloquear a sua criatividade. E quando você bloqueia a sua criatividade, você está se impedindo de mostrar o que você tem melhor para o mundo, de mostrar a sua luz infinita, que era aquilo que a gente estava conversando ali no começo. Então, valoriza, se autovaloriza, sabe? Trabalha a sua autoestima e busca trazer essa criatividade, porque quanto mais você se fechar por conta da vergonha, menos você vai mostrar o que você tem de bom dentro de você. Então vai lá e faz, sabe? Vai lá e faz. Eu acredito que uma das mensagens principais, assim,
de tudo isso que a gente tá falando aqui é ir lá e realmente fazer aquilo que precisa fazer, enfrentar o medo, independente de qualquer coisa. Como no exemplo que eu dei anteriormente, sabe? As pessoas não estão nem aí. O médico foi lá e fez o experimento na praça de alimentação, cumprimentou, oi, gente, e ninguém conhecia ele, as pessoas olharam com cara estranha, e daí? Entende? E daí? Agora vamos para o segundo ponto. Se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não é das melhores, você fica arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. A vergonha lhe diz que você não é talentoso o bastante e já deveria saber disso. Muitas vezes você cria uma expectativa quando você vai apresentar algo, quando você vai fazer algo diferente, uma live, por exemplo. A minha conta ela ainda é pequena. Tem pessoas que fazem live 5 horas da manhã e bate 50 mil pessoas, 500 mil pessoas. Entende? Mas é porque eu ainda tô no começo. Pode ser que um dia eu abra uma live de manhã cedo e tenha muitas pessoas. Só que tem pessoas que vão se limitar, que vão olhar pro número e vão dizer assim, poxa, eu fracassei, eu tô passando vergonha. E não, eu tô aqui entregando conteúdo. Eu tô aqui entregando o meu melhor. Quem é pra estar aqui, tá aqui. Quem não tiver, tudo bem. Quem conseguir assistir depois também, tudo bem. Mas existem pessoas que vão entrar até num vitimismo e que vão entrar nessa questão da vergonha e vão pensar que fracassaram. Porque as pessoas não conseguiram ver aquilo. Porque as pessoas acharam que aquilo que você tem a oferecer não é bom. Então você pensa que você fracassou. Mas muitas vezes aquilo que você tem a oferecer, você só não ofereceu da maneira certa. Ou você... ou não era aquele momento, ou você precisa fazer alguma adaptação, entende? Se alguém não valorizou algo que você entregou, você precisa fazer alguma adaptação. Talvez, eu quero vender um produto, e esse produto ele não tá vendendo, mas você já buscou mudar a estratégia, ao invés de só pensar que aquilo que você tá oferecendo não é bom? Muda a estratégia, sabe? Não deixa a vergonha te dominar. Como diz aqui no livro, não deixa. Quando você deixa a vergonha te dominar, você tá deixando de mostrar a sua luz pro mundo. Ana Douzan, Daniel, Suelen, sejam muito bem-vindos. É uma honra ter você aqui. Tô bem feliz que vocês estão assistindo essa live. E olha só, se você estiver imaginando o que acontece quando você atrela a sua autoestima, a sua arte, ao seu produto, e as pessoas gostam muito do que você faz, você vai ficar totalmente dependente disso. Porque você vai ficar totalmente dependente da opinião das pessoas. Você vai ficar totalmente dependente da aprovação das pessoas. E nem sempre a aprovação é o que você precisa. Às vezes é o que você está buscando. Aprovação, curtida, quantidade de visualização, palavras, elogios. Mas nem sempre é o que você precisa. E você não precisa ficar... o seu sucesso, ele não precisa ficar dependente disso. Dependente de aprovação. O seu sucesso vai acontecer quando você tiver um porquê muito grande. E você enfrentar realmente essa vergonha, sabe? E a sua autoestima tá totalmente ligada à vergonha. Quando a sua autoestima tá baixa... até que eu anotei, quando a sua autoestima tá baixa, a vergonha vai te sequestrar. Ela vai te sequestrar. Então você não vai explorar aquilo que você tem de melhor dentro de você. E olha só, mas quando a autoestima não estiver em jogo, você estará muito mais disposto a ser corajoso e correr riscos. E também vai mostrar os seus dons e talentos. Então assim, quando você... vai lá e trabalha a sua autoestima, para você não ficar dependente daquilo, para que ela não esteja em jogo, para que você não se sinta inseguro, para que você não sinta vergonha em algum momento, em alguma experiência da sua vida, você vai estar muito mais disposto, você vai estar muito mais corajoso a fazer aquilo que você precisa fazer. Fran, o que houve aqui que você tá rindo? Me conta. Conta aqui por que você tá rindo, o que aconteceu. E olha só, a autovalorização, ela nos inspira. Gostei do sequestrar, faz todo sentido.
Exatamente. Então, assim, ó, quando. Vamos voltar até nessa frase. Quando a autoestima não tiver. Perdi a frase, gente. Quando a sua autoestima está baixa, a vergonha vai te sequestrar. Achei a frase aqui de novo. Então, assim, quando a sua autoestima ela sai de jogo e você trabalha muito bem ela e você não depende somente disso, você não vai deixar a vergonha te sequestrar. Você vai explorar o que você tem de melhor pro mundo, sabe? E essa autovalorização, eu anotei aqui também, essa autovalorização ela nos inspira a ser vulneráveis e compartilhar sem medo. Já a vergonha, ela nos mantém atrofiados e medrosos. Quando você tem vergonha de fazer algo, quando você não tá disposto ali, quando você tá com medo, você vai atrofiando. E você não vai lá e faz aquilo que você gostaria de fazer. Você não tá vulnerável para aquilo. E quando você enfrenta isso, quando você tem essa autovalorização dentro de você, que você tá se valorizando e que você não depende da aprovação do outro, você vai lá e você vai fazer. Você vai fazer acontecer. Entende? Você vai abraçar sua vulnerabilidade e vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Isso não generalizando, né? Mas você vai conseguir enfrentar e você vai ver que você é muito mais capaz de fazer as coisas que você se propõe a fazer. E quando você não faz algo por conta da vergonha, você foi lá, você queria abrir uma live, por exemplo. Vamos trazer o exemplo da live. Você gostaria de abrir uma live. Mas porque você sabe que aquilo que tem dentro de você é muito bom, é incrível assim. Só que aí você tem vergonha, você diz assim, eu não gosto de ser filmado, eu tenho vergonha e tal, e aí você não faz. Só que você tem aquela vontade dentro de você, de ir lá e fazer, e você não faz por vergonha. Aí o que acontece? Vai passar um tempo, e aí você vai pensar assim, poxa, eu devia ter feito, porque tem mais gente fazendo e falando aquilo que eu sei. E eu sei muito mais do que a pessoa que tá lá fazendo, do que a pessoa que tá lá falando. E eu deixei de me limitar pela vergonha. E aí, quando você vai lá e enfrenta isso, esse sentimento de vergonha e de culpa, ele vai embora. Porque você tá enfrentando, sabe? Você tá indo lá e fazendo. E se você não enfrenta isso, de mostrar o que você tem de melhor pro mundo. Por exemplo, tem muitas pessoas que tem receio, que tem medo, que tem vergonha de falar abertamente sobre Deus, porque não sabe como que as pessoas vão reagir. E aí depois a pessoa fica se sentindo culpada porque não falou sobre Deus. E aí ela fica pensando, poxa, eu devia ter falado. Então, para você evitar esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento de culpa, vai lá e fala, vai lá e faz, sabe? Independente do que as pessoas vão pensar. Entende? Não tem problema nenhum de você ser julgado, de você ser criticado. Você vai ser da mesma forma e tá tudo bem. E olha só, a vergonha ela pode sim também estar associada ao medo de errar, de se expor diante de um cliente, de se impor diante de uma situação, de liderar. A vergonha ela tá muito associada a isso. E a autora até ela traz o exemplo, né, de uma estratégia de grandes gestores. Se você quer, eu até anotei essa frase aqui, se você quer implantar uma cultura de criatividade dentro de uma empresa, para os seus liderados, de renovação, e em que as pessoas têm que realmente assumir riscos, sabe? A pessoa não, ela tá preparada para liderar, mas ela não quer assumir esse risco. Como que você vai treinar essa equipe para assumir riscos? Também dentro de um coletivo, dentro do coletivo e dentro do individual, né? Que é a autorresponsabilidade. Comece a desenvolver nos gerentes capacidade de estimular a vulnerabilidade nas equipes. Mas isso exige também que eles estejam vulneráveis. Por quê? Quando uma equipe ela tá vulnerável a ouvir, a fazer aquilo que precisa fazer, quando um gerente ele tem essa autonomia,
ele vai conseguir extrair muito mais as coisas boas, a criatividade, a renovação da equipe, porque ele é vulnerável e porque ele tá transformando a sua equipe em vulnerável. Então, a vulnerabilidade, ela não é algo ruim, não é fraqueza, como a gente estava falando sobre os mitos, né, ontem, que tem gente que pensa que a vulnerabilidade é fraqueza. Não é isso, é um mito. Então, quando um gerente, quando um líder, ele sabe ser vulnerável e ele consegue fazer com que as pessoas, com que os seus liderados, com que a sua equipe também seja vulnerável, as coisas mudam completamente. A criatividade vai a milhões, assim. E eu vou trazer um exemplo também de algo que eu passei até nessa situação de vulnerabilidade de um líder, que eu já observei isso. Dentro do Instituto Academy Mind, que é o instituto que a gente serve, que eu e a Fran servimos, a Suelen também já passou por alguns treinamentos, pelos treinamentos, né? Lá dentro do instituto, quando um líder chega para conversar com a gente, você percebe essa vulnerabilidade, porque eles conseguem enxergar você como um ser humano. E eu vou trazer um exemplo que eu passei na primeira vez que eu fui servir. A primeira vez que eu fui servir dentro de um evento grande, né? Porque tem as Masterclass, que são eventos um pouco menores. Aí tem o Imersão Acorde Sua Mente, tem o Confronto, tem vários treinamentos. E a primeira vez que eu fui servir no Acorde Sua Mente, lá em Curitiba, eu não sabia como que ia ser, eu não sabia em qual função que eu ia ficar. E aí, quando eu olhei a lista de onde que eu ia ficar, ia ser no camarim. Daí eu pensei, nossa, né, que desafio, a primeira vez servindo no camarim, auxiliando os palestrantes. E foi um baita desafio. E eram 3 dias de evento. No primeiro dia de evento, na sexta-feira, eu tava muito nervosa, mas muito nervosa. E nesse dia, o Marcos Fiel, né, que é o idealizador do Instituto, ele ainda não tava lá. E é ele que faz as principais palestras ali, ele que é o cabeça, digamos assim, de tudo. E ele não tava ainda. No sábado ele iria chegar. Na sexta-feira, gente, eu tava uma pilha de nervo, mas uma pilha, assim. E aí a minha líder começou a conversar comigo. Mas do que você tá com medo? Ela perguntou. Nem eu sabia responder do que eu tava com medo. E aí, no final do dia, ela sentou e conversou comigo. E ela conversou um monte. E ela se mostrou vulnerável ali naquele momento. E naquele momento, eu também pude ser vulnerável a ponto de expressar pra ela que eu tava muito feliz de estar ali. Eu até chorei de expressar que eu tava muito feliz de estar ali e que eu tava muito grata de estar ali, porque eram pessoas que eu admiro e que eu tava tendo acesso, né, através do meu servir. Então, aquilo ali mostrou que ela tinha uma vulnerabilidade, que a Jana, né, a minha líder, ela tinha uma vulnerabilidade imensa, assim. E eu poderia trazer outros exemplos também, de momentos que eles já trouxeram descontração. Quando eu fui servir no Confronto, que é outro evento, os líderes começaram a conversar no primeiro dia, e eu lembro que eles estavam buscando deixar o clima leve, sabe, conversando, rindo. Ali também foi um momento de vulnerabilidade, que eu observei que foi de vulnerabilidade. Porque eles estavam querendo transmitir a alegria que eles tinham dentro deles, para que nós, staffs, pudéssemos transmitir também essa alegria para as pessoas. Pudéssemos transmitir essa criatividade, essa renovação, essa transformação para as pessoas. E olha só, gente, a vergonha... Por que é tão difícil de falar sobre ela? Porque ela muitas vezes ela é um tema difícil para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem enfrentar e acaba sendo um tema bem difícil. E já existem avanços na neurociência, eu anotei isso aqui também, que confirmam que as emoções elas podem causar sofrimento e dor. Assim como temos dificuldade de definir uma dor física, definir o emocional também é muito difícil. Quer ver um exemplo? Vou trazer exemplo de academia, que é algo que eu tô muito focada. Quando você para de treinar
E aí você volta, depois de uma semana, 2, você começa a sentir dor no seu corpo. Nossa, tô toda dolorida e tal, fui treinar. E aí você começa a sentir dor. Dói a perna, dói o braço, dói as juntas, junta tudo e joga fora, né? É brincadeira. Mas assim, você começa a sentir dor. E muitas vezes você não consegue definir aquela dor. Você sabe que é por conta do treino, ou talvez porque você treinou errado, ou enfim. Mas geralmente nem sempre é porque você treinou errado. Mas sim, é porque trabalhou aquela musculatura e você estava muito tempo sem treinar. Ou quando você aumenta a carga, você está acostumado com uma carga, você vai lá e aumenta mais 5, mais 10 quilos. Você aumenta a intensidade daquele exercício. Então, você vai ter a tendência a sentir um pouco mais de dor. E você às vezes não sabe explicar como que é aquela dor. E a dor de um sentimento é a mesma coisa. Quando você passa por um luto, por exemplo, você não sabe explicar qual que é a dor desse luto. Você sabe que, muitas vezes, né, a pessoa, tá doendo aqui. Tive uma perda muito grande, tá doendo o coração. Mas você não sabe explicar como que é essa dor. Assim como a dor física, muitas vezes a gente não sabe explicar, a emocional a gente também não sabe. E a vergonha, ela é uma dor, porque ela pode ser sentida. Ela é um sentimento. E eu separei algumas perguntas aqui que eu fiz. Essas perguntas, elas não estão no livro, tá? Mas como a vergonha, ela é realmente uma dor, e foi comprovado também pela neurociência que ela é uma dor real, eu vou trazer algumas perguntas aqui para que você possa refletir sobre isso. Você já parou para pensar do que você tem vergonha? Você já parou para pensar nisso? Carol, bom dia. Eliane, minha Didi, bom dia. Francislane, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por estar aqui, tá? É muito importante a presença de cada um que passa aqui pela live. E olha só, você já parou para pensar do que você tem vergonha? Pensa numa situação assim que você tem muita vergonha. E como que você se sente ao passar por isso? Como que é essa sensação para você? Vai pensando aí, vai refletindo. A vergonha que você sente é algo simples de conversar com alguém, como falar no telefone, ou falar abertamente em uma roda de pessoas, ser o centro das atenções. O que é vergonha para você? É algo simples, como falar no telefone? Ou é falar em público, falar numa roda ali onde as pessoas vão estar observando você? E existe também uma grande diferença entre culpa e vergonha. Elas podem ser confundidas, mas há uma grande diferença entre elas. A culpa, eu fiz alguma coisa má. Um exemplo, tá? Eu fiz alguma coisa má. A vergonha, eu sou má. Vamos trazer agora aqui um exemplo de culpa. Um exemplo de culpa. Muitas pessoas se sentem culpadas, né? Eu já ouvi de algumas mães que mães se sentem culpadas por não conseguir fazer o suficiente para os filhos, mas elas estão dando o melhor delas. Mas muitas vezes elas se sentem culpadas por ter falado algo, enfim. Vergonha pode ser quando essa mãe tá passeando no shopping com o filho e aí o filho começou a fazer um escândalozinho ali, né? E aí a mãe se sentiu envergonhada porque as pessoas vão olhar e pensar que ela não deu uma boa educação para aquela criança. Mas você não sabe a condição daquela criança. Vai que aquela criança tem alguma coisa. Por exemplo, um autista. Ele vai ser altamente sensível a som, a pessoas, a cheiros. Então pode ser que ele vá passar por alguma situação, que ele vai surtar. Já tem outras crianças que não, né? Tem outros autistas que não. Mas vamos trazer um exemplo. Porque muitas vezes a gente não sabe se aquela criança tá fazendo birra ou se é porque ela tá passando por alguma coisa. E às vezes a mãe sentiu vergonha, ou o pai, né, sentiu vergonha daquela situação. E aí a mãe foi lá e falou algo para aquela criança, depois ela se sentiu culpada. Então existem essas duas diferenças. Eu tô trazendo isso porque eu lembrei de uma situação com uma mãe e um filho que eu conheço que aconteceu isso, né? Depois a mãe fica se sentindo culpada ali por não... por ter falado, por ter agido de uma determinada maneira naquele lugar.
Ó, a Suelen colocou aqui: eu tenho vergonha de me expor a outras pessoas e falar em público. E Suelen, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você tem muitas coisas boas dentro de você, sabe? Talvez aquilo que você vai falar pra alguém pode ser a cura pra aquela pessoa. Pode ser algo que vai transformar a vida daquela pessoa, sabe? Que vai trazer algo positivo. Então, quando você se permitir se expor e você ir trabalhando isso dentro de você, você vai ver que você vai extrair o melhor, você vai extrair a sua luz lá de dentro. Por exemplo, você não precisa se testar falando em um grande palco, mas às vezes com uma pessoa, com 2 pessoas, e aí você vai se desafiando, fazendo um comentário aqui na live, sabe? Então vai se desafiando, vai buscando fazer isso. Ah, tem um lugar que tem 5 pessoas, e aí você sabe que ali você pode se desafiar porque o comentário que você vai fazer é relevante, que pode auxiliar ali naquele assunto, que pode transformar a vida daquelas pessoas, que pode trazer algo bom para aquelas pessoas. Então, o que você pode fazer de bom? Nívia, seja bem-vinda, Nívia. Que bom ter você aqui. O Camargo também, esposo da Suelen, entrou. Tô muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? E então, Suelen, sabe, expõe aquilo que você tem de melhor dentro de você. Entende? Quando você expor isso, você vai tá trazendo toda a sua luz, tudo aquilo que você tem de bom dentro de você. Mas é você se desafiar, né? E você vê qual que é o seu momento ali de você se desafiar e você realmente fazer. E você não precisa fazer com um grupo grande de pessoas. Vai fazendo aos poucos, vai se desafiando aos poucos. E aí vai vendo o quanto você é capaz e aí você vai deslanchar, sabe? Mas eu vejo muitas coisas boas em você. E você não precisa ter medo de expressar isso pro mundo, sabe? Às vezes a palavra que você tem dentro de você pode impactar a vida de outra pessoa. E olha só, agora eu vou ler até um exemplo da página 55 aqui, do que as pessoas dizem que é vergonha pra elas, tá? Tem alguns exemplos, e que às vezes a gente nem imagina, mas tem pessoas que têm vergonha de algumas coisas que você pensa assim, nossa, por que ter vergonha disso, sabe? E dentro da pesquisa, ela levantou alguns pontos, olha só. Aparência e imagem corporal. Então, tem pessoas, eu tô muito acima do peso, eu tô muito abaixo do peso, eu tenho vergonha do meu corpo. Eu já passei por essa questão da aparência e imagem corporal. Porque teve uma época que eu tava muito, mas muito magra. Muito assim, muito. Mas é porque eu caminhava muito. Então, a tendência foi que eu fosse emagrecer mais ainda, né? E aí as pessoas chegavam e falavam pra mim assim, nossa, você tá doente. Nossa, você tá muito magra, você tem que ir no médico. E eu tava bem, mas era porque eu caminhava muito. Mas eu tinha vergonha por conta disso, porque eu tava muito magra. Muito. E DJ Ali Gisele... a Gisele Fávero foi minha professora na 3ª série. Ela marcou positivamente minha vida. Uma pessoa incrível. É uma honra ter você aqui, Gisele, minha professora da 3ª série. Olha só, outras coisas que as pessoas também têm vergonha, de acordo com a pesquisa que a autora fez. Dinheiro e trabalho. Às vezes a quantidade que a pessoa ganha, ela tem vergonha de falar. A questão do trabalho dela. Às vezes, né, o trabalho dentro do instituto, que é onde a gente faz os treinamentos, eu, a Fran, a Sueli, o Camargo ali, o Evandro, a gente aprende que a gente serve, que a gente não trabalha. Porque quando você entende que você serve pessoas, que você tá ali pra ajudar as pessoas, é totalmente diferente. Mas tem pessoas que quando você fala, que a pessoa diz assim, o cliente acha que eu tô lá pra servir ele. Mas você não tá? É sobre servir as pessoas. E tem gente que tem vergonha disso, sabe? De conversar com o cliente, de ir lá, de resolver aquela situação. Maternidade e paternidade. Tem pessoas que sentem alguma determinada vergonha de falar sobre isso. Ou até, por exemplo, a mulher engravidou, o cara vai ser pai. Tem vergonha de falar sobre isso. Da família. Existem pessoas que têm vergonha da família, sabe? Que tem vergonha da família, que tem vergonha de alguma situação que aconteceu com a família.
que tem vergonha, sei lá, da casa, do carro que a família tem, que tem vergonha do jeito que a família é. Infelizmente, existem pessoas que têm vergonha disso. Da criação dos filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, religião. Tem gente que tem vergonha de falar sobre a sua religião, de falar sobre aquilo que defende, sobre os seus traumas. Tem gente que passa por determinados traumas que tem vergonha de falar. Ó, minha mãe, eu sempre tive pavor de falar em público. E ela é muito inteligente, tá, gente? Minha mãe, ela é muito inteligente. Mas ela, falar em público pra ela é o terror dela. É o terror dela. E estigmas e rótulos também, né? Às vezes, esses rótulos, como eu tava falando ali no começo, quando eu tava muito magra, e as pessoas, né, falavam que eu tava doente e tal, que eu tava, sei lá, o que tava acontecendo. E as pessoas chegavam e falavam isso e era um rótulo pra mim aquilo, né? Ah, o vento vai te levar embora e tal. E eu me sentia mal, realmente. E muitas vezes me sentia até envergonhada do meu corpo. Então, a gente tem que ter cuidado também com os comentários que a gente faz pras pessoas, porque isso pode causar esse sentimento de vergonha, né? E você não sabe pelo que a pessoa tá passando. Ah, se a pessoa tá acima do peso, se a pessoa tá abaixo do peso, se a pessoa tá... Gente... Sabe? É muito melhor você chegar e falar pra alguém, um sorriso ficar lindo em você, esse corte de cabelo ficou lindo em você, que bom que você está feliz, do que você fazer comentários que vão causar algum tipo de vergonha na pessoa. Ai, você não devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, porque essa cor de cabelo não ficou boa em você. Porque essa roupa não ficou boa em você, porque não sei o quê, porque o seu peso, sabe? Não tem necessidade de falar. Não tem necessidade de falar. E tem outros pontos também que ela cita aqui, né? Por exemplo, vergonha ser demitido e ter vergonha de contar pra esposa. Ter alguém perguntando pra quando é o bebê, quando a pessoa nem tá grávida, né? Então, tem comentários assim... que às vezes a pessoa perde a oportunidade de ficar calada, mas enfim, né? De vergonha me enfurecer com meus filhos, ir à falência, ser convidado para uma sociedade. Às vezes a pessoa ela tem autoestima tão baixa que quando alguém diz assim, você gostaria de ser meu sócio, a pessoa tem vergonha, sabe? Ser pego dirigindo alcoolizado. Isso é vergonha mesmo, gente. Vergonha é não poder ter filhos. Existem pessoas que têm condições, né, no seu corpo que às vezes não podem ter filhos. E a pessoa se sente envergonhada por conta disso. Vergonha é ser reprovado no colégio 2 vezes. Então, muitas vezes, assim, até essa questão de ser reprovado no colégio pode ser uma vergonha, assim, muito grande, né? Foi reprovado 2 vezes. E aí, o que muitas vezes algumas pessoas fazem? Vão lá e pegam, mas o seu primo, a sua prima tirou nota 10 nessa matéria aqui. Aí fica fazendo esse tipo de comparação. Aí a pessoa se sente mais envergonhada ainda. Então, assim, gente, a gente tem que cuidar muito com os comentários também pra evitar, sabe? Que as pessoas fiquem se sentindo envergonhadas, fiquem se sentindo mal com alguma situação. A gente não precisa causar. Agora que você que tá aqui assistindo a live já sabe que a vergonha é uma dor real, você não precisa causar isso em ninguém, sabe? Você não precisa fazer um comentário sobre a vida de alguém, sobre o corpo de alguém, sobre a forma de falar da pessoa. Você não precisa fazer a pessoa passar vergonha a esse nível. E você também não precisa aceitar o comentário de pessoas. Você não precisa aceitar, sabe? Um comentário que eu vou trazer aqui, que uma vez eu até pensei que pudesse ser sinônimo de vergonha, mas hoje eu olho e digo assim, nossa, nada a ver, sabe? Quando você começa a falar de Deus, e aí as pessoas vêm assim, e agora virou crente, não para mais de falar sobre Deus. Para algumas pessoas, isso pode ser um motivo de vergonha, ou, né, enfim. E eu digo que não, que você tem que enfrentar isso.
ser crente é crer em Deus. Não tô falando aqui de religião, sabe? Não tô falando de religião. Ser crente é você crer. E se você quer falar sobre isso, vai lá e fala. Porque Jesus falou, vai e evangeliza todo mundo que você consegue, todo mundo que você puder. Entende? Então não tem problema de você falar. Não tem problema nenhum. Agora, veio um comentário como esse. Como eu já ouvi comentários muito pesados. Muito pesados. Não vou citar o comentário aqui, porque é bem pesado. Mas assim, você não precisa se envergonhar de estar falando, sabe? Sobre Deus, se é aquilo que você defende. Se você sabe que você é filha amada de Deus, não tem problema nenhum de você falar, sabe? Deixa as pessoas comentarem. Então, é ter esse equilíbrio também, de você não fazer um comentário que vai causar vergonha em alguém, e também você não, ou não trazer para você não absorver aquele comentário que vai te causar vergonha, sabe? Que vai dizer assim, poxa, essa pessoa fez um comentário que me deixou envergonhada, sabe? Busca soluções pra sair disso, entende? Busca soluções pra sair disso. E até uma estratégia, não tá aqui no livro, mas uma estratégia. Quando alguém faz um comentário, tá? Alguém chegou e fez um comentário, e esse comentário acabou sendo constrangedor pra você ou pra outra pessoa, essa pessoa, você olha aqui, ó, no meio da sobrancelha da pessoa, você olha assim e você diz assim, não entendi. E aí a pessoa vai debochar mais uma vez, a pessoa vai falar mais uma vez. E você continua sério assim, desculpa, mas eu continuo sem entender. Pode me explicar mais sobre isso? E aí a pessoa, pode ser que ela tente mais uma vez ali fazer um comentário desnecessário. Não tô entendendo onde você quer chegar, tá tudo bem com você? E aí a pessoa vai se tocar, que ela fez um comentário totalmente importuno. E essa é uma técnica que funciona, eu já testei. Quando a pessoa chega, faz um comentário totalmente desnecessário, que pode causar vergonha em mim ou em outra pessoa, e você olha e diz assim, não entendi. Faz aquela cara de paisagem assim, primeiro, não entendi. A pessoa vai debochar mais uma vez. Não tô entendendo onde você quer chegar. Aí a pessoa vai perceber que foi desnecessário aquilo que ela fez, sabe? Então isso é uma estratégia que eu já apliquei, que eu já vi gente aplicando também e que funciona. Porque a gente também não é obrigado a aceitar comentários que vão nos fazer passar vergonha, sabe? A gente tem que se impor também. E se você chegar e falar que você tá envergonhado com aquilo, a pessoa vai continuar. Então, se você fizer a pessoa, né, ter consciência do comentário que ela fez, aí a situação vai mudar completamente. E, gente, olha só, da mesma forma que não devemos ter vergonha de ser quem somos, não temos que ter vergonha de expressar a nossa fé. A gente não precisa ter vergonha de expressar a nossa fé, de expressar aquilo que a gente tem de melhor, de expressar o nosso conhecimento, sabe? Não precisa. E a gente poderia passar uma manhã inteira aqui conversando sobre a vergonha, porque ela é um assunto bem amplo mesmo. E a gente poderia tranquilamente passar a manhã toda aqui falando sobre isso. Mas eu acredito que a mensagem principal ela já foi passada, né? Que quando você extrai o melhor de você, quando você vai lá e fala, quando você vai lá e faz, você está trazendo toda a sua luz para o mundo. Você está abrilhantando o mundo através daquilo que você está expondo, através da coragem que você está tendo. Então vai lá, seja corajoso. Em Josué 1:9 diz, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Você pode ter essa coragem dentro de você, de ir lá, de fazer, de transformar, sabe? Tenha coragem, tenha fé. Acredita que você vai conseguir. E mostra o que você tem de bom pro mundo, sabe? Mostra o que você tem de bom pro mundo. Agora imagina, né, falando de fé, imagina se Jesus fosse ter vergonha de curar as pessoas, fosse ter vergonha de pregar o evangelho. Ele não teria construído tudo que ele construiu, sabe?
E eu não tô falando de bem material, de templo, de igreja, de nada disso. Mas eu tô falando do legado que ele deixou há mais de 2000 anos. Imagina se ele tivesse vergonha de falar que ele é filho de Deus. Imagina como que seria. Entende? Então ele não tinha. E da mesma forma, a gente precisa ser. Se a gente tem algo bom dentro de nós, a gente precisa mostrar pelo mundo. A Fini Velas aqui da Anne, a Anne é minha amiga de infância. E até vou trazer um exemplo dela. Eu não sei, Anne, se você tava com vergonha da live, mas a gente fez uma live aqui no Instagram. E foi a primeira live dela. E aí, acredito que foi um grande desafio pra ela, porque ela nunca tinha feito. E ela enfrentou isso. E ela trouxe, assim, ela brilhantou a live, sabe? Ela brilhantou. Ela trouxe o que tinha de melhor dentro dela, sem nunca ter feito uma live. Mas ela foi lá e ela superou. E quando eu fiz o convite, as nossas agendas não estavam batendo, mesmo sendo um grande desafio pra ela, ela foi lá e me chamou e disse assim, vamos marcar, sabe? Então, ela se desafiou. Ela desafiou aquilo que tinha dentro dela. E a pergunta que eu deixo hoje pra você é, o que você pode se desafiar hoje? Onde que você pode ter mais coragem na sua vida? Eita, o filtro tá querendo que eu tenha mais olheira do que eu tenho. Onde que você pode explorar aquilo que você tem de bom dentro de você, para você ter coragem, enfrentar a vergonha e mostrar a sua melhor parte, mostrar a sua luz pro mundo? É com essa pergunta que eu vou encerrar hoje. Onde que você pode explorar aquilo que tem de bom dentro de você e você enfrentar a vergonha, você ter coragem de enfrentar a vergonha. E eu me despeço dizendo, Deus abençoe muito sua vida, obrigada por você ter passado aqui. E olha só, segunda-feira, amanhã e domingo eu não vou fazer live, mas segunda-feira eu estarei aqui às 7h da manhã para nossa sexta live. Foi uma honra ter você aqui, estou muito feliz de poder entregar todos esses conteúdos, muito feliz mesmo, e que Deus abençoe a vida de cada um, que seja uma sexta-feira linda, que seja uma sexta-feira próspera, produtiva. Sábado e domingo não, sábado e domingo eu vou descansar, eu vou ler, quero ver se eu vou na academia de novo amanhã, que agora eu tô focada. Então assim, gente, obrigada mesmo pela presença de cada um que esteve aqui, tá? E que Deus abençoe muito o final de semana de vocês, que seja um final de semana incrível, extraordinário, maravilhoso. Aproveitem, desfrutem. E vou ver os filmes sim, Fran. Vou ver os filmes sim. Quem sabe na segunda-feira até comento aqui sobre eles, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até segunda-feira!